Boa tarde, mais uma vez bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos na presença do nosso Deus vivo, o Santo de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez nessa tarde, juntos, para engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por nós foi feito motivo de espetáculo, foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós te adoramos, meu Pai, nesta tarde. Fazemos deste momento, Senhor, deste encontro, Senhor, um trono de louvor. Erguemos ao Senhor nossas vozes, nossa adoração. Esperamos, Pai, que a presença dos nossos irmãos venha atrair também a tua presença, como está escrito, que o Senhor mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Repreendo em nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez para juntos buscarmos a face do Senhor e darmos graças ao teu nome. Já estou aqui, irmãos, com a minha Bíblia aberta no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. O assunto dessa tarde é a Igreja de Cristo é a última fronteira contra o comunismo e, obviamente, contra o socialismo, que é a porta de entrada do comunismo. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que as multidões se maravilhariam seguindo após a besta. O ser humano sempre teve uma tendência de adorar e admirar aquilo que está mais de acordo com os seus interesses. Então é por isso que nós vemos atualmente, depois que a mídia se expandiu, depois que a comunicação passou a chegar a nós de uma maneira muito rápida, através do celular, através da internet, então nós vemos muitas pessoas idolatrando artistas, idolatrando celebridades, idolatrando autoridades de modo geral, mas a adoração sempre tem a ver com os interesses das pessoas. Então aquilo que você adora vai dizer quem você é no seu coração. Nós, pela fé, temos adorado unicamente o Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e nos deu o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, para que possamos alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a nossa fé. Se você acredita nisso, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Se você está precisando de ajuda, de repente não é cristão, mas se interessa pelas coisas de Deus, que nós possamos então te ajudar aí de alguma forma com o auxílio do Espírito Santo. BC, não sei quem é, Cida Moraes, amém, apátridas e anticristo, todos comunistas. Sim, pois é, meus amigos, meu amigo Cury. Quando a gente fala assim, as pessoas acham que a gente está numa guerra religiosa, Na verdade, a gente não está numa guerra religiosa e nem política nesse sentido, como se fosse assim um time de futebol, uma torcida de um time de futebol torcendo contra outro time de futebol. Nossa, irmão, você me perdoe, está uma barulhada do lado da minha casa, está repreendido em nome de Jesus, meu Pai. Parece que depois que a live começou, piorou, sabe? Mas o Senhor vai silenciar eles daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Então, amados, a impressão que pode dar para muita gente, principalmente para pessoas que perseguem o cristianismo, pessoas que odeiam a fé cristã, que nós estamos aqui como se fosse uma guerra religiosa, uma guerra contra pessoas, mas não é. O comunismo que nós atacamos, é o comunismo que já está comprovado, que matou milhões de pessoas pelo mundo afora, tá?
E embora muitas pessoas venham me dizer, mas a igreja também matou. Não, quem matou muitas pessoas foi a Igreja Católica, mesmo assim, há séculos atrás. Hoje isso não acontece, pelo menos que a gente fique sabendo, né? Então, de certa forma, os católicos de hoje não são culpados das atrocidades que aconteceram naquela época. Mas o comunismo, né, apesar dele existir há menos de 200 anos, acredito, até onde eu sei, ele já matou milhões e milhões de pessoas. E não só isso. Por onde ele passa, ele destrói a fé, ele destrói propriedades, ele expropria bens das pessoas, né, com a desculpa de repartir para os pobres, mas na verdade eles ficam com 90% e dão 10% de esmola para os pobres, porque eles investem todo o dinheiro no seu projeto central, que é o quê? Dominar o mundo, tá? E, além do mais, nós somos contra o comunismo pelas características que ele apresenta. Não é porque a gente está somente combatendo uma ideologia, tá? A gente não está aqui lutando contra um fantasma, contra uma sombra. A gente está lutando contra um fenômeno real que a palavra de Deus nos alertou, né? Embora na Bíblia você não vai encontrar a palavra comunismo, mas é porque o diabo, né, sempre teve muitas faces e ele sempre atuou no mundo através dessa ambição, né? Essa ambição de estabelecer um governo único na terra, como nós vamos ver aqui agora na palavra de Deus. E esse governo único, então, seria orientado, né, seria encabeçado pelo próprio espírito das trevas, um espírito rebelde que se levantou contra o nosso Deus no início da criação. E esse espírito, né, que teve inveja do Criador, teve inveja do ser humano, porque o ser humano foi feito mais completo do que os anjos, embora os anjos sejam maiores em força e poder, mas nós somos seres que somos o principal objeto da criação, pelo menos desse sistema de coisas que nós conhecemos, né? O chamado mundo material. Tanto que a Bíblia diz que os próprios anjos desejariam atentar para as coisas que o Evangelho tem para nós. Os anjos desejariam atentar, né? Então nós somos seres que temos uma parte terrena, uma parte que é desse mundo físico, e nós temos o nosso espírito que vem de Deus. Já explicamos aqui para os irmãos que nos acompanham mais de perto, nós já explicamos que os anjos, né, como eles são espíritos, a Bíblia mesmo diz isso, são espíritos ministradores. Então esses anjos, eles não têm arrependimento, né? Quando houve no tempo da criação deles uma rebelião, eles não têm arrependimento. Por quê? Porque eles já estão na dimensão de Deus. Então quando eles pecam, eles não têm defesa, né? Não tem nada que justifique. Mas a Bíblia diz que alguns desses anjos foram após outra carne, ou seja, eles cobiçaram o mundo material, eles cobiçaram a experiência humana. Então eles acabaram se colocando, né, nessa condição de querer atuar na terra através do homem. Esses demônios, inclusive, são aqueles blasfemadores, né, que não receiam blasfemar das autoridades que Deus instituiu. A Bíblia diz que a língua deles percorre o céu e a terra para blasfemar das autoridades. Eles não respeitam, né? A Bíblia diz que nem o anjo Gabriel, quando disputava com Moisés disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele ousou proferir juízo blasfemo, mas esses, como animais brutos e irracionais, não receiam blasfemar das dignidades. São pessoas que têm a língua solta, não têm caráter, não respeitam, né, as autoridades que estão instituídas. Assim, Satanás ganha terreno na terra, conquistando almas para justamente o sistema comunista ou socialista, né? O socialismo, ele é apenas a porta de entrada do comunismo. Ou seja,
como o comunismo já ganhou a fama de ser uma doença, né, um câncer que tem tentado tomar toda a Terra através do grande dragão vermelho, então eles inventaram, né, o tal do socialismo, que também já foi combatido, vamos dizer assim. Todos aqueles que têm um mínimo de discernimento da palavra de Deus sabem que esse é o espírito atual, né, do anticristo que tem agido na Terra. São espíritos imundos, são espíritos, como eu disse, que não tem receio nenhum de blasfemar das autoridades. E aí, amados, nós entendemos que a nossa posição contra o comunismo não é uma perseguição fortuita, né? Nós não estamos aqui simplesmente querendo valorizar a fé cristã, perseguindo uma outra entidade, nada disso. Muito pelo contrário, nós sabemos que eles, a característica principal deles é perseguir a Igreja de Cristo, destruir a fé cristã, como recentemente vocês têm visto lá na Nicarágua, né? Os amigos do Nove Dedos, cachaceiro, tentando ali expurgar a religião do país. Depois que eles chegam oferecendo pão com mortadela, oferecendo picanha para as pessoas, o próximo passo é o quê? Destruir a cultura, destruir a religião e instaurar o reino de trevas, né? Então eles têm como cabeça Satanás. Satanás está por trás de toda essa armação, e aí ele usa, como ele não tem poder nenhum na terra, né? Ele não tem poder direto na terra, porque Jesus derrotou ele na cruz. Então ele atua através de homens e mulheres corrompidos, pessoas que perdem toda a noção da moral. Então por isso que você vê essas pessoas, elas abraçam causas, né, que aceitam aí, por exemplo, o aborto, aceitam a prostituição como uma coisa normal, aceitam que os nossos jovens, né, nossos adolescentes sejam aliciados nas universidades com o uso de drogas e com a prostituição dentro das universidades. Então eles fazem todas essas artimanhas porque eles pegam as pessoas pelas suas paixões carnais. Ora, todo ser humano normal, né, ele é dotado de desejos, mas esses desejos, nós que somos cristãos sabemos que eles não devem ser satisfeitos de uma forma ilícita, de uma forma depravada. No entanto, se a pessoa resolver dar lugar à carne, a pessoa acaba caindo nessas coisas. E olha a covardia, né? Eles chegam ao ponto de fazer isso com as nossas crianças. Eles começam a atuar, né, na vida das nossas crianças. Hoje em dia, eles se infiltram até nas igrejas. Tem muita igreja que tem lá no berçário da sua igreja, cuidando de bebês, enquanto os pais estão assistindo a reunião. Os bebês desses pais estão sendo ali induzidos de alguma forma ao pensamento socialista comunista, através de música, através de orações malignas, né? Invocações de demônios. Então, amados, o cerco está se fechando e nós, como cristãos, temos que buscar muito discernimento da parte do Senhor, tá? É verdade, Valdemir, é verdade. Então, amados, só para vocês pegar o contexto aqui, qual é a intenção do nosso trabalho, né? Nós estamos na reta final aí de uma eleição que vai ser decisiva para o nosso país. Ou nós continuamos livres, ou nós nos tornamos escravos de uma doutrina socialista que vai destruir, vai arrasar o Brasil. Então nós temos orado insistentemente, pedido ao Senhor que tenha compaixão de nós, que limpe nosso coração. A igreja do Senhor, ela, como eu disse, é a última fronteira. Então como que a igreja pode afastar o comunismo? Só há uma maneira: se arrependendo, se convertendo dos seus pecados, buscando a face do Senhor e se comprometendo a ser fiel a Ele a partir de agora.
Sabe por quê, irmãos? Porque a perseguição contra a igreja, ela já está há muito tempo, né? Ela vem desde o início, mas agora eles estão tentando dominar o mundo e acabar com a igreja na Terra. E principalmente depois que a tecnologia avançou, vamos dizer assim, como é que fala? Quilometricamente, né? Depois que chegou o rádio, a televisão, agora chegou a internet. Então, desses talvez aí 100 últimos anos para cá, você pode achar que não, mas a perseguição contra a igreja ela se tornou muito maior. Por quê? Porque agora, inclusive, eles vão usar sistemas de monitoração via rádio, via drone. Então, eles já estão preparando, né, esse golpe, essa guerra contra a igreja do Senhor. Agora, quem é que o Senhor vai proteger? O Senhor Jesus disse, né, falou, ó, eu vou guardar vocês da hora da grande provação que há de vir sobre a terra. Mas o Senhor só vai guardar aqueles que creem nele. Por quê? Porque o Senhor não pode forçar o livre-arbítrio de ninguém. E você não pode ser um cristão morno, porque se você for um cristão morno, você não sabe ainda de que lado você está. A guerra vai ser muito grande. Uma guerra que começa na mente. Hoje já estão enviando até frequências aí de rádio para tentar fazer a nossa mente ficar agitada. Estão enviando, né, ondas, essas ondas aí que eles estudam, né, frequências que provocam certas reações no organismo. Sim, Valdemir, estou tentando entender. Então, amados, nós estamos realmente agora, humanamente falando, cada vez mais indefesos com relação a esse poder maligno que está agindo sobre a terra. E por que isso acontece? O Senhor Jesus, ele virá buscar uma igreja avivada. O Senhor Jesus não vai buscar uma igreja morna, adormecida, uma igreja que só fica lá dentro dos templos preocupado que roupa que vai usar, né? Se gostou da mensagem, se não gostou. Uma igreja que acha que pode ficar desigrejada, né? Sair, ficar aí por aí solto. Quando a igreja viver a palavra em atitudes, mas não gosta de ler a Bíblia. Pois é, o J. Silva, é verdade. E o que nós estamos falando aqui é justamente isso, né? E não é nem só a questão de ir para a igreja, né? Ler a Bíblia, tá tudo certo que você falou. Mas também a gente tem que tomar um compromisso agora de renunciar, inclusive, às ofertas que eles apresentam para nós todos os dias. Tem uma multidão de pessoas no Brasil que está já encantada, né, pelo canto da serpente. E quem disse que o adversário aí da política é um encantador de serpentes, não fui eu. Quem disse que ele é um encantador de serpentes foi o seu próprio comparsa lá, o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes disse, ele é um encantador de serpentes. Então as pessoas que estão sendo encantadas por ele são o quê? Serpentes. É lógico que há muitos que estão enganados, muitos que estão caindo aí no conto, né? Nas promessas falsas, nas fake news que ele faz todos os dias na televisão, oferecendo picanha para o povo, mas nem água deu para o povo do Nordeste, agora vai oferecer picanha, né? O governo que em 2015 o quilo de feijão chegou a mais de R$20. Não fizeram nada do que prometeram. Só fora do Brasil, né? Fora do Brasil fizeram portos, fizeram aeroportos, financiaram justamente a causa deles, né? A causa deles é a causa comunista. Então eles querem implantar um governo, eles querem, através do Foro de São Paulo, fazer da América do Sul a chamada pátria-mãe, né? A chamada URSAL, União Socialista da América Latina, né? Eu esqueci agora, tem uma palavra que está me fugindo. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Igual fizeram a União Soviética antigamente.
Ô Valdemir, tô achando meio confuso as frases que você está colocando aqui. Os dons de vida, mas... Amém, Valdemir. Você também. Fica com Deus. Então, amados, essa é a nossa oração, né? O nosso desejo. E eu queria só dizer nessa tarde que aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, diz que no versículo 3, né, do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Então aqui, ó, Paulo está falando das características da igreja que Jesus vai buscar. O vosso amor cresce uns para com os outros, né? A vossa fé cresce, de maneira que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência, da fé e das perseguições e aflições que suportais. Amém, Renato? A paz. Seja bem-vindo, irmão. Então, pessoal, são características da igreja que Jesus vai buscar. Não sei se a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação. Aí você pode falar, irmão, já estamos passando. Não, isso ainda não é a grande tribulação, tá? Mas já é o ensaio, né? Então o Senhor provavelmente vai usar essa fase agora difícil, até que a perseguição seja declarada no mundo inteiro. O Senhor vai usar essa fase para nos refinar o caráter e para a gente decidir de que lado a gente está, ou do lado da luz ou do lado das trevas. Oi Dani, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Se você não tomar uma decisão agora de ficar firme no Senhor, você vai ser arrastado pela multidão que está sendo enganada. Veja bem, vou repetir, ó: a fé crescente, o amor de uns para com os outros, a paciência, né? As perseguições e aflições que suportais. Isso tudo é o quê? Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Se é de fato justo que Deus dê em paga tribulação àqueles que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Exatamente, Rodrigo. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Olha só, politicamente nós temos uma posição que é necessária, tá? Nós somos cidadãos da terra, cidadãos do Brasil, e como tal, na política, a gente tem que escolher o menos pior. E aí você já sabe, nós defendemos, né, não a pessoa, mas os valores, valor da família e tudo mais. Por causa disso, a gente tem que optar, né? A gente tem um candidato, sim. Não vou ficar falando aqui para não atrair as moscas, né? Mas a nossa esperança não está na pessoa. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Tanto que na minha página aqui você não vai ver vídeo produzido por mim, embora eu republiquei algumas coisas para questão de informação dos irmãos. Você não vai ver vídeo meu aqui com foto do presidente atrás de mim, né? Com notícias assim, eu falando entrando em briga política. Agora, aqui nas lives a gente fala alguma coisa de vez em quando para esclarecimento dos irmãos e para a gente orar pelos problemas que estão acontecendo, certo? Então a nossa confiança ela está no Senhor. O Senhor usa quem Ele quer, faz o que Ele quer. Ele é dono, Ele levanta reis, abate reis. Como em 2003 Ele levantou um grande castigo, né, para a nação brasileira. A nação brasileira, de certa forma, a igreja do Senhor acordou. Aí com isso muitos também do povo acordaram, né? Para quê? Para a política, para saber o que está acontecendo. Para poder sair desse engano de que política não se discute, porque nós pagamos impostos também. Nós temos compromisso na sociedade, então o cristão é o que mais teria que falar de política. Porém, né, infelizmente, muitos de nós caíram na armadilha
de achar que política e religião não se discute. E agora nós estamos num momento que é tarde demais para a gente querer resolver alguma coisa através do conhecimento, né? Lá no Planalto. Exatamente, Rodrigo. Essa tem sido a nossa oração, tá? Eu só estou te dizendo porque eu não sou de ficar em cima do muro. Inclusive eu tive que deixar o meu emprego de tanta perseguição que enfrentei por causa da minha posição. E eu não deixo que ninguém calhe a minha boca naquilo que o Senhor me mostra, naquilo que eu defendo, né? O dia que quiserem calar minha boca, terão que me matar. Aí tudo bem, aí faz parte. Graça e paz. Analice, seja bem-vinda, querido, Deus abençoe, boa tarde. Então o pessoal fala assim, ó, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então agora é a hora de você entender, meu irmão, minha irmã, que a nossa vida eterna, né, ela está em jogo. E se você não firmar os seus passos no Senhor, você pode descobrir amanhã depois que você apostatou da fé e que você aceitou aí a oferta de manjares do rei da Babilônia. Lembra quando os amigos lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia? Era oferecida para eles a picanha do rei, né? E Daniel se propôs não se contaminar com a picanha do rei. Hoje a história é a mesma. Embora hoje eles ofereçam pão com mortadela e faz uma lavagem cerebral para você achar que é picanha, né? Então a coisa está cada vez pior e as pessoas estão se vendendo cada vez mais barato. E quando eu falo oferta de manjares, eu não estou falando só de comida, eu estou falando de um dinheirinho, né, para você seguir aí um comício. Tem gente que ganha um dinheirinho para levantar a bandeira na rua, balançar a bandeira vermelha. Então essas pessoas estão sendo compradas. Pessoas que também de graça defendem uma ideologia nefasta, né? Contrária à família, contrária às crianças, contrária aos nossos jovens. Oi Vilma, seja bem-vinda, boa tarde. Então, amados, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, tá vendo? Por isso rogamos que nosso Deus vos faça dignos da vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder. Então o apóstolo aqui está desejando que o Senhor, né, faça essa obra que nos torne dignos da salvação em Cristo. Os evangélicos vão ser arrebatados para onde? A terra deles é aqui? Jota, isso aí existe uma polêmica, né? Algumas religiões aí cristãs, consideradas cristãs, elas dizem que a terra vai ser restaurada e que nós vamos morar aqui mesmo, né? Isaías fala que o Senhor criou novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Não tem como a gente ter uma certeza absoluta de como será, né? Outros dizem que nós vamos voltar para o paraíso, mas o paraíso, de certa forma, ele é a própria terra, né? O paraíso é a terra enquanto não havia pecado. Então a crença mais corrente é que a terra será restaurada. Os ímpios, né, que não tiveram um encontro pessoal com Jesus, não tiveram o Espírito Santo habitando neles, eles serão levados para uma dimensão inferior, né, que a Bíblia chama de inferno, e os cristãos voltariam a viver na terra restaurada, não haveria mais o pecado aqui na terra. Essa é a visão mais corrente. Eu não me preocupo muito em dar uma resposta, nem para mim, definitiva, nem para vocês, porque eu sei que será melhor do que é agora, né? Muito melhor, será muito superior.
a Bíblia fala que não se pode comparar, né, a nossa leve e momentânea tribulação com a grandeza das coisas que há de vir para nós. Aquilo que o olho não viu, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso para mim é o mais importante. Por quê? Porque o reino de Deus, verdadeiro reino de Deus, ele começa dentro de nós. É a transformação do nosso caráter, da nossa intenção, né? A nossa visão do Senhor, a nossa intimidade com Ele. E isso constitui o essencial da vida eterna. Aqui nós só não somos livres da presença do pecado, né? Mas nós somos livres do poder do pecado. O Senhor tira do nosso coração aquela escravidão, aquela cegueira que a gente tinha, né? Irmãos, me perdoe a barulhada aqui, tá? O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Mas eu falei, não vou deixar de fazer a live, porque o Espírito Santo está chamando, irmãos. A coisa está urgente, tá? Nós estamos realmente à beira de um colapso, né? E eu deixei aqui na página, eu republiquei um vídeo de um pastor lá da Colômbia, não sei se alguns dos irmãos chegaram a ver. E a profecia dele é um pouco parecida com o que nós temos falado aqui, tá? Tem a ver com o que a gente tem falado aqui. Depois, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, vocês vão ver aí, né? Vocês vão ligar os pontinhos aí. E aí, amados, eu li essa parte aqui porque no capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses, no versículo 3, fala assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer, nós não vamos ter plena paz aqui na terra antes, né, que se manifeste o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Guarde uma coisa no seu coração, católicos, se tiver algum católico aí, se você pensa que o anticristo não vai perseguir também, mesmo aqueles que adoram imagens, ele vai perseguir também, tá? Porque ele vai ser tão ciumento que a única imagem que você vai poder adorar vai ser a dele. Então, se fosse você, se é o seu caso, eu tirava já o coração dos ídolos de pedra, das imagens de santos, e colocava a fé completamente em Jesus antes que seja tarde demais, tá? Porque ele vai ser tão furioso, ele vai ter ódio de qualquer tipo de adoração que não seja a ele mesmo. E nós estamos caminhando para isso. Nós vemos hoje pessoas sedentas, né, de adoração por parte de outras pessoas, principalmente entre os políticos, entre os artistas, né, músicos, cantores. Exatamente, Eliano. Exatamente, os falsos crentes, eles adoram essas coisas que eu estou falando. E se não forem crentes verdadeiros, vão acabar adorando aos falsos mestres, né? Falsos políticos, falsos músicos que querem ser ali adorados de qualquer forma, nem que seja, né? Que se adore o corpo deles, a música deles, eles querem ser o centro das atenções. Então nós estamos caminhando para um colapso, tá? As multidões frenéticas. Oi, Dei Barbosa, bem-vindo mais uma vez, Deus abençoe. Então as multidões já estão frenéticas, sedentas por prazeres, né? E é assim que o comunismo avança. Ele pega as pessoas pelos desejos pecaminosos da carne. O comunismo, ele é o atual, vamos dizer assim, ferramenta principal de Satanás, que, como disse lá a maldição de Gênesis, né, comeria o pó da terra, se alimentaria do pó da terra. O homem é feito do pó da terra. Então Satanás, né, ele não seria nada na terra se não fosse o ser humano dar crédito para ele. Então todas as vezes que nós pecamos, nós alimentamos a serpente e fazemos com que ela cresça e se torne o grande dragão vermelho que virá devorar todas as nações, né? A grande meretriz, que é, vamos dizer assim, como se fosse a noiva, né, do anticristo,
Assim como Jesus tem a sua noiva, que é a igreja, os santos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o anticristo, ele tem a sua noiva, que é a grande prostituta, aquela que se prostitui com os reis da terra. Então, se a pessoa aceita um dinheirinho para comprar um pão com mortadela e vota, né, no candidato A ou B, se a pessoa aceita qualquer coisa para votar, se a pessoa se vende de alguma forma, essa pessoa está se vendendo ao anticristo, está se vendendo ao inimigo de nossas almas. Tá bom? Obrigado, Dani, pela rosa. Então, amados, a Bíblia diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, tá? Então, se você adorar qualquer coisa que não seja ele, você vai ser perseguido, ele vai se levantar contra você. Se você for aí um meditador, né, oriental, e você adorar ali a pedra, adorar a estátua de Buda, você também vai ser perseguido. Certo? De sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então assim, olha como que, né, que o mal ele procura imitar tudo que Deus faz. Assim como o nosso Deus não aceita que nós adoremos qualquer coisa além dele, assim também Satanás, né, o anticristo, ele não vai aceitar que você adore qualquer outra coisa que não seja ele. Então ele vai, na cabeça dele, ele é Deus. Ele vai ser como se ele fosse Deus na terra. E até por isso que os judeus, num primeiro momento, vão recebê-lo como Messias. Os judeus vão achar que ele é o próprio Deus que veio em carne, porque essa é a visão do Messias. O Messias é o que? É Jeová Salvador, aquele que vem, né, para redimir o seu povo. Como eles não aceitaram que Jesus era o Messias, porque eles queriam um Messias guerreiro, glorioso, então eles acharam que seria muito vergonhoso ter um Messias, né, pobre, humilde, que andava no meio do povo. Exatamente, para enganar, exatamente, para substituir. E a Bíblia diz, né, como a gente vai ver aqui, que o próprio Deus tem que permitir que o erro opere no coração daqueles que não receberam o amor da verdade. Então olha a característica aqui, ó, se assentará no trono como Deus, no templo de Deus, que vai ser edificado, né, recentemente aí para frente, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos dizia quando estava ainda convosco? E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem é que o detém? É o Espírito Santo que está na terra. O Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que é o único, pessoal, que pode livrar você de cair no engano. Não confie na sua inteligência. Não confie na sua esperteza. Não pense que você é esperto para escapar do engano. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, se você não estiver buscando ele, não tiver intimidade com ele, na oração, na meditação da palavra, diariamente, você está colocando a sua cabeça a prêmio, tá? Exatamente, o EBS, verdade. Porque, veja bem, já o mistério da iniquidade opera, já está operando, pessoal. Desde a época de Paulo já operava, você imagina hoje. Só que hoje, com o ganho das tecnologias de comunicação, é muito mais fácil, porque a notícia chega do outro lado da terra em menos de um segundo. Então eles vão usar todo tipo de mentiras, né? A Bíblia diz que ele virá segundo sinais e prodígios da mentira. Essas fake news que a gente vê na internet faz parte dos prodígios de mentira. O apóstolo Paulo, na época, mesmo vendo pelo Espírito Santo, assim como João também, mesmo tendo recebido uma visão de Deus na ilha de Patmos, ele não tinha como imaginar, ele não tinha palavras para descrever o que seria a internet hoje, o que seria essa tecnologia toda hoje. Esse sistema de drones aí que eles já estão implantando para todo lado, né? Para monitorar as nossas vidas. Ele não tinha noção, então ele falava assim, ó, prodígios e sinais da mentira. É o que está acontecendo hoje, né? Então ele fala, o mistério da injustiça já opera.
somente há um que até agora o retém para que do meio até que seja tirado, que é o Espírito Santo. E então, quer dizer, quando o Espírito Santo for tirado da terra, junto com a igreja do Senhor, aquela que, como falamos, né, está na fé, está preferindo ser perseguida do que aderir a essa multidão que vem contra nós, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vitória final será nossa, irmãos, mas nós temos que resistir bravamente agora. Não é hora de você brincar, não é hora de você dormir, né, em berço esplêndido. Mesmo que a gente ganhe aí nas eleições, né, a liberdade de expressão por mais algum tempo, a gente vai ter que aproveitar esses próximos 4 anos para guerrear 24 horas por dia. Para quê? Para salvar o maior número de pessoas possível. Não pense que depois do dia 30, né, se pela graça de Deus nós temos orado, a gente ganhar, né, esse tempo aí, a gente vai voltar a dormir, não. Se você voltar a dormir, você não vai ter outra chance. Porque depois que o espírito de engano entra na pessoa, a pessoa come pão com mortadela e acha que é picanha, jura que é picanha. Quem tem ouvidos, entenda o que o Espírito Santo diz às igrejas. A pessoa vai achar que você pode assaltar e matar uma pessoa para pegar o dinheiro do celular, tomar uma cervejinha. As pessoas estão achando normal isso, pessoal. Você pode, né, pegar uma criança de 2, 3 aninhos de idade ou até menos e molestar essa criança sexualmente, isso vai ser dado como normal. E tem gente votando, apoiando isso. Misericórdia, irmãos. Onde é que nós estamos? Onde é que a gente está com a cabeça? Onde é que o Brasil está indo parar? Porque quando a gente vê notícia, né, que outros países já caíram, Venezuela, com certeza o Senhor permitiu isso. Ou o povo ficou dormindo, brincando, né, de cristão dentro da igreja, alguma coisa aconteceu. Por um lado, o Senhor já está tratando com eles. Mas é um tratamento de choque. É um tratamento de choque. Esse tratamento de choque ele só acontece quando a pessoa não se arrepende, porque o Senhor disse que sabe guardar da hora da tentação os piedosos. O Senhor disse que Ele saberia guardar da hora da tentação os piedosos. Mas se a gente não praticar a piedade, se a gente não abrir mão, não tiver tempo na nossa agenda para buscar o Senhor todo dia, você corre o risco, pessoal, de amanhã, quando você der conta, você já está contra nós, contra os cristãos. A Bíblia diz que as pessoas vão de trair uns aos outros, o filho entregará à morte o seu pai, o pai entregará à morte o seu filho. É normal a bancada evangélica não torna pedofilia em crime? Não, J. Silva. Quem quer tornar a pedofilia, quem quer legalizar a pedofilia é a esquerda, né? Você sabe disso. A bancada evangélica, por pior que possa parecer aos nossos olhos, porque também há muita calúnia, é uma conquista dos cristãos que tem mantido, tem evitado essas coisas de já ter dominado o Brasil, entendeu? Não estou passando pano, não estou dizendo que as pessoas que estão lá são santas, não. Não estou defendendo ninguém, eu não posso defender quem eu não conheço, né? Mas a bancada evangélica é uma conquista da igreja cristã num país democrático, num país laico, tá? Um país laico, quer dizer, o nosso Brasil é um país laico, laicismo não é ateísmo, tá? Bom, isso aí eu posso até pesquisar, o Silva. Eu posso até pesquisar, eu não estou sabendo disso. Votaram contra.
Eu vou dar uma olhada. Você falou que tá na TV Câmara, né? Eu vou dar uma olhada. Se tiver lá, eu vou acreditar em você. Ainda bem que o pessoal que me acompanha mais de perto aqui não cai nessa, né? Irmãos, espera aí que eu acho que nós tivemos uma interferência aqui de uma pessoa de outro país aqui, caiu aqui por engano. Deixa eu bloquear, porque senão fica esse troço aparecendo aqui. Eu não sei que diabo é isso. Eu também não estou sabendo disso não. Esse pessoal chega. Eu espero que o J. Silva não seja mais um que está aí a favor da esquerda, né? Eu espero, tá, meu amigo? Eu espero mesmo, pro bem da sua alma. Porque na verdade nós não estamos aqui. Eu tenho procurado não citar nomes, mas os fatos que a gente está vendo se comprovam por si mesmos. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de cérebro, a gente vai saber optar na hora de votar, na hora de fazer o nosso papel cívico, né? Porque a Igreja de Cristo também ela tem direito e obrigação de votar e zelar pelo seu país, certo? Não, Jota, você não está fazendo só pergunta, não. Você não está só fazendo pergunta, você está afirmando. Você está afirmando. Eu falei com você que eu vou olhar depois. Se realmente estiver lá, eu vou acreditar no que você falou. Mas eu tenho que ver com meus próprios olhos. Quando se trata de coisas que comprometem os cristãos, a gente não deve sair falando antes de saber a verdade, a não ser que você seja contra o cristianismo. Se você chegou aqui para semear contenda, aí realmente eu te agradeço até, né, se você se retirar. Mas se você se acalmar e quiser seguir junto com a gente, será um prazer. Exatamente, Vilma. E as pessoas estão sendo cegadas porque elas não receberam o amor da verdade. Olha só aqui, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, que eu falei com vocês, né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Olha aí, eles não abraçaram. Não, pode ter certeza que eu vou olhar, tá? Pode ter certeza. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus, olha aí pessoal, o próprio Deus, hein? O próprio Deus, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aqui, a gente vê que o diabo em si não tem poder nenhum. Você não precisa ficar com medo do diabo. Você que é cristão, né? Você tem que ter medo do ser humano que vai lá no inferno escutar a voz do diabo. O diabo, você não precisa ter medo. Você não precisa ficar acendendo vela dentro de casa, colocando óleo ungido nas paredes. Essa palhaçada que muita gente faz. Sai fora desse negócio. Você não precisa ficar brigando com o diabo. Resistir a ele, ele fugirá de vós. É só isso, né? Resistir, você não dá confiança. Fala, não, peraí, o meu trato aqui é com Jesus. Certo? Então, o próprio Deus não é mais aqui o diabo. A Bíblia fala que o diabo vem com poderes, sinais e prodígios de mentira. Mentira. A única arma que ele tem é usar a boca de pessoas ímpias, depravadas, para praticar mentira na terra. Por isso que a mentira é algo tão abominável diante do Senhor. Se você é um cristão mentiroso, está na hora de cortar essa língua fora, tá? Não é fácil a gente saber que anda com a palavra de Deus sobre as mãos e longe do coração. Pois é, então, Vilma, aqui a gente tem trabalhado, né, pela graça de Deus, incessantemente, pregando o Evangelho, trazendo uma palavra maravilhosa aqui, uma palavra libertadora. Os irmãos que já estão comigo há mais tempo aí podem confirmar para você. Eu tenho um canal lá no YouTube, aliás, hoje, pessoal, eu coloquei lá mais alguns vídeos, tá? Tem mais uns 4 ou 5 vídeos. Eu vi que alguns irmãos deram uma olhada lá, graças a Deus, né, que ainda tem gente interessada. Tem muito conteúdo poderoso lá para abençoar a sua vida.
Tem certeza, se você der uma maratonada naqueles vídeos lá, você pode pular, adiantar, você vai achar coisas que vão trazer aí para você vitória sobre o pecado, né? Não que a vitória seja pelo conhecimento, mas vai te levar a ter um encontro real com Jesus. Que é Jesus que vence o pecado em nós, não somos nós que vencemos. Enquanto a gente estiver vencendo o pecado pela nossa força, tá errado. Oi, dona Delmira. Pai do Senhor, querido, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora, viu? Prazer mesmo. Dona Delmira, tão bonitinha. Deus te abençoe, querido. Então, olha só, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. É Deus que envia, pessoal. Não tem diabo. O diabo, ele engana, né? Ele tenta roubar a verdade do nosso coração. Mas o pior é quando Deus envia a operação do erro. Aí a pessoa, como eu disse, ela come pão com mortadela e jura que está comendo picanha. Tá? Quando nós aceitamos Jesus, o diabo não tem... É isso que você ia falar? Que o diabo não tem poder nenhum sobre nós, né? Deve ser algo do tipo. Mas diga aí, Lúcia. Vilma Lúcia. Olha só, por que Deus envia a operação do erro, pessoal? Primeiro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prazer na iniquidade. Nós cristãos, quando erramos, nós não somos perfeitos, mas nós não sentimos prazer na iniquidade. Nós procuramos nos arrepender e limpar a nossa alma. Há uma diferença muito grande. E o Senhor, né, pela sua compaixão, tem tirado de nós o poder do pecado. Então o pecado não pode ter domínio sobre nós, a não ser que a gente queira, né? Exatamente, Vilma, eu tenho ensinado isso aqui, assim, insistentemente. Entendeu? Eu tenho falado com os irmãos, irmão, não tenha medo do diabo, você tem que ter medo do ser humano. E olha só que eu vou falar, hein, pessoal. Falei isso hoje numa live de uma pessoa conhecida. Eu não lembro agora o nome, senão passava para vocês. Eu entrei por acaso na live, nem estava falando, falei, olha, o anticristo é esse espírito que age na terra, né? Que vai agir de uma maneira definitiva em favor do mal, mas o espírito do anticristo já está agindo entre nós. E aí tem um detalhe, né, pessoal? A gente não pode, em momento algum, confiar só na nossa capacidade de entender a Bíblia, não. A gente tem que entregar ao Senhor em oração, clamar por socorro. Tanto que Jesus ensinou no Pai Nosso, ó, livrai-nos do mal, né? Livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. Isso aí chama o quê? Corrigir a intenção do coração. Você tem que corrigir a intenção do seu coração. Se você ainda tem desejado o pecado, você tem que orar e falar, Senhor, eu tenho desejado ainda isso, eu tenho praticado isso, mas eu não quero, Senhor, me ajuda. Me livra desse pecado, limpa o meu coração. Me ajuda, Senhor, a ter olhos só para Ti. Confessa o seu pecado, chora diante de Deus, faz o que for necessário. Nesse caso, se você tiver que arrancar os cabelos da cabeça de tanto orar, faça. Até o Senhor resolver o seu problema, né? Porque olha o que ele fala depois dos Tessalonicenses, ó. Sim, Dona Delmira, vamos orar sim, ué. Vou entrar em oração com os irmãos aqui pelo Brasil, daqui um pouquinho, né? Aí a gente já apresenta a vida da irmã aí. Se quiser falar algum motivo específico também, a gente ora, tá bom? Devemos, porém, por vós, sempre dar graças a Deus, irmãos, porque por Ele vos ter elegido, olha isso aqui, hein? Por Ele vos ter elegido desde o princípio para a salvação, na santificação do Espírito e fé na verdade. Você, meu irmão, minha irmã, você tem essa convicção
de que o Senhor te chamou, que uma vez que Ele conhece, né? Ele conhece todo o passado, presente e futuro. Você tem essa fé que o Senhor te chamou desde o princípio para a salvação? Quer dizer, desde o princípio aqui não é lá do... Aqui Paulo não está falando do princípio lá da eternidade, não. Mas tipo assim, desde que você foi chamado, né? Você foi chamado para a salvação. De que forma? Em santificação do Espírito e fé na verdade. Certo? Para o que? Pelo nosso Evangelho vos chamou. Você é chamado através do Evangelho. Porque no Evangelho você vai encontrar os fatos que Cristo fez na cruz e as promessas de Deus, né? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala para a gente estar firme, né? Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições. Tradições aqui, pessoal, entenda, né? Tradições aqui não é essas tradições seculares, não, tá? Tradições aqui é o quê? É você congregar, é você orar, é você ler a Bíblia, é você ter comunhão com os irmãos, né? É você procurar praticar aí as boas obras da fé, né? Pela fé. Você ter uma vida sossegada, você não ser uma pessoa agitada, trabalhar com as suas próprias mãos, cuidar da sua casa, da sua família. Essas são as tradições, tá? Que Paulo está falando. Seja por palavra, seja por carta nossa. E o próprio Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações. Isso aqui é muito importante, pessoal. Como eu disse outro dia, né? Nós falamos aqui, ensinamos outro dia que o pecado, ele é um tipo de consolação que você busca na carne. Então, se você consolar a sua carne com o pecado, não espere que o Espírito Santo vá te consolar. O Espírito Santo só pode te consolar se você estiver sofrendo por causa do Senhor Jesus. Se você estiver lutando contra o pecado, se você estiver sendo perseguida por causa da justiça. Então, quando você vai lá e pratica o pecado, você já encontrou o seu consolo no pecado. Aí o Espírito Santo, ele se sente obrigado a se retirar. Por quê? Porque ele é santo. Então ele não vai com você, né? Ele não vai, tipo assim, ser conivente com o seu pecado. Agora, quando você pela fé, você ora, né, você suplica a direção dele, fala, Senhor, não me deixa praticar esse pecado, livra o meu coração, transforma a minha intenção, Senhor, abre os meus olhos espirituais, me mostra na tua palavra, envia uma palavra no meu coração, uma palavra viva que traga cura. Aí o Senhor vai te ajudar. Mas você tem que fazer uma aliança com ele, uma aliança, tá? A noiva de Jesus é fiel, ela não pode ser uma noiva adúltera. A noiva de Jesus é uma noiva fiel, né? O Senhor morreu para isso, para nos santificar, para que a gente seja fiel. Se você for infiel, você vai acabar caindo nas garras do diabo aí, certo? Então, console os vossos corações. Quem? O Espírito Santo, nosso próprio Senhor Jesus e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação. Quer dizer, ele já nos deu consolo. É só você tomar posse pela palavra e pela oração, tá? Então console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e palavra. Boa obra e palavra, pessoal, sem uma confirmação do Espírito Santo não é nada, tá? Obrigado, Jô Figueiredo. Tá tudo ligado aí, difícil. Obrigado, viu? Então o Senhor console os vossos corações e vos confirme. Por que confirme, pessoal? Porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que ter o selo do Espírito Santo. Tem que ser feito pela fé e não por algum outro interesse, né? Tem que ser feito pela fé.
A não ser que sejam interesses espirituais, né? Quando você faz alguma coisa para o Senhor, você sabe que o Senhor vai te recompensar. Toda a vossa obra no Senhor não é vão. Então, quando você faz para o Senhor vai te recompensar. Pedofilia é crime e foi aprovado na Câmara o prazo de prescrição. Como assim, ô Dei Barbosa? Eu não entendi. O prazo de prescrição? Ah, você fala como é que fala? Do pedido que foi feito para isso, para legalizar? Se puder explicar um pouquinho melhor aí, até te agradeço. E se você puder, você olhou lá, se você puder... Então, mas você confirmou lá se a bancada evangélica votou a favor? Você chegou a olhar isso? Será que tem isso lá mesmo? Amém. Você quer subir na janelinha? Porque isso aí é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Isso aí é muito importante. Ah, tá. Então, a afirmação do rapaz aí, eu não sei nem se ele tá mais aí. Eu falei com ele que eu ia olhar, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida no negócio aqui, pessoal. Olhando assim por alto, eu não achei nenhuma notícia aqui falando disso não, tá? Que a bancada evangélica votou a favor de... Não tem cabimento, pessoal. Isso é intriga mesmo da oposição, tá? E eu não achei nada. Talvez é porque, tipo assim, cada um vê o que quer ver, né? A Bíblia fala que os olhos do puro, tudo é puro, mas aos olhos do impuro, nada é puro, né? Aí, quer dizer, tem coisa que... Os irmãos lembram que eu falei ontem aqui daquela história lá dos moabitas, né? Que viram aquelas águas dentro das covas e viram as águas vermelhas como sangue. Por quê? Porque eles olharam contra o sol, então eles acharam que era sangue, né? E acharam que o povo de Israel e o povo de Judá tinham destruído a si mesmo, tinha guerreado entre si. Aí aquilo ali foi uma estratégia do Senhor para pegar eles. Quando eles chegaram na terra de Israel, o povo deu em cima deles e destruiu todo mundo, né? Então o ser humano, dependendo do seu caráter, dependendo das coisas que ele cultiva no seu coração, ele vai ver o que ele quer, né? Ele vai ver o que está afinado com a sua realidade, né? Então a gente não pode, pessoal, a gente não pode cair nessa. Por isso que eu falei, a gente tem que ter vamos dizer assim, o coração ligado no Senhor, ligado na palavra de Deus. E quando você ouvir uma notícia desse tipo, né, falando que a bancada evangélica fez alguma coisa que a gente sabe que vai contra a Bíblia, não vai acreditando não, e não deixa a raiva tomar conta do seu coração não. Tenha paciência, porque uma coisa que o apóstolo Paulo falou aqui é que nós não podemos nos deixar demover da nossa fé. Olha aqui, ó, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo fala assim, ó, peraí, deixa eu achar aqui. Ué, deixa eu ver se é no capítulo 2, peraí. Ah, sim, capítulo 2, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 2. Está até fácil de guardar, tudo 2, ó. 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. É lógico que aqui ele está aplicando na questão do tipo de calúnia que era feita naquela época, né? Falando que o dia de Jesus já estava perto, tinha gente fazendo sensacionalismo com isso. Mas o princípio espiritual aqui é você não se deixar mover da sua fé, entendeu? Aí alguém fala, o pastor fulano de tal fez isso, roubou, matou. Fica na sua, não vai dando crédito não. A não ser que seja comprovado, né? A não ser que tenha um vídeo mostrando. Mesmo assim, a partir de agora, a gente vai ver muita coisa forjada, tá? Muita coisa forçada. Teve um pastor lá não sei se é na Colômbia, irmãos, que eles incriminaram o cara, puseram uma bolsa de dinheiro dentro da casa dele, sem ele saber, porque eles queriam pegar ele por uma outra coisa que ele pregava lá, queriam, né, dar um sumiço nele, não deixar ele falar. Então plantaram uma mala de dinheiro dentro da casa dele. Quando a polícia chegou dando a busca, estava o dinheiro lá escondido, e aí prenderam ele. A gente vai ver todo tipo de covardia. Mas então o que a gente faz? Não vos movais facilmente. A gente não está na hora da gente parar de julgar os nossos irmãos. A maior estratégia do comunismo, a maior luta dele é contra a igreja do Senhor. Não se iluda. Amém, Henrique? Boa tarde, a paz, irmão. Não se iluda, irmãos. A maior revolta, a maior raiva dos inimigos, né, da fé é contra a igreja do Senhor. Então, se a gente não parar de julgar os nossos irmãos, se qualquer notícia que você ouvir aí de pastor, e você der crédito, achar que os pastores, tá vendo aí, o pastor, olha o que ele fez. Não estamos aqui para julgar ninguém, pessoal. Não é passar pano, tá? Não é passar pano. Se a pessoa pecou realmente, aí só misericórdia de Deus. Mas não acredite em tudo que se vê. Por exemplo, vou dar uma dica para os irmãos. Quando você vê um vídeo na internet criticando a igreja, mas que só tem foto, ou então tem aquela voz de robô falando, não dê confiança, nem assista o vídeo. Entendeu? Tem uns vídeos que você vê, aparece a foto lá do cara. Por exemplo, eles pegam aí o Marco Feliciano, por exemplo, colocam uma foto dele lá pregando, aí depois coloca uma foto de uma mulher lá e fala assim, Marco Feliciano teve um caso. Olha, gente, pelo amor de Deus, você vai acreditar nisso? Se for verdade, vai vir à tona. O Senhor Jesus aqui é o juiz da igreja. É o Senhor Jesus que vai tratar com a igreja. Inclusive, ele pode perdoar aquela pessoa, se a pessoa se arrepender. Por que nós, cristãos, vamos sentir prazer em ver os nossos irmãos caindo? Que tipo de cristianismo a gente está vivendo hoje em dia? Que tipo de cristãos nós somos? A gente não cuida nem da nossa vida e vai cuidar da vida dos outros. Esse tipo de calúnia, difamação, isso aí é que pode fazer a gente cair depois no engano, tá, irmãos? Você ficar tomando conta da vida dos outros, julgando, a Bíblia fala que você vai ser julgado na mesma medida que você julgar os outros. Aí a hora que alguém te caluniar, você não vai conseguir escapar. Então tá na hora da gente fazer isso, tá? Por isso nós temos orado, né? E vamos orar agora. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos clamar ao Senhor, irmãos. Me ajude aí, por favor. Não fique aí só olhando para minha cara, né? Em nome de Jesus. Estou falando isso na boa mesmo. Não fique aí só escutando. Ore comigo. Vamos apresentar a vida da nossa irmã, Dona Delmira. E vamos orar pelo nosso Brasil. Amém, irmãos? Senhor, nós apresentamos a vida da irmã Delmira, Senhor, que tem valentemente, corajosamente perseverado no Senhor. A nossa irmã que
uma pessoa que já tem muito tempo de caminhada com o Senhor, uma irmã de fé. A gente vê que ela está completamente lúcida e confiante no Senhor. Se há algum problema nesse momento, meu Pai, alguma tribulação, alguma enfermidade, alguma angústia, alguma dor, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor conhece. Visita agora a vida da minha irmã, Senhor. Toca na vida dela, na saúde. Toca, Senhor, no que for preciso. Que o sangue do Senhor Jesus esteja aspergido, sobre a vida dela, sobre toda a sua casa, assim como também sobre todos os meus irmãos aqui nesta hora. Nós estamos debaixo da cobertura do teu sangue, Jesus. É o Senhor que nos redime, é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos liberta da cova da perdição. Nós não estamos aqui para julgar nossos irmãos, não estamos aqui, meu Pai, para ficar tomando conta da vida das pessoas, nem na igreja, nem na internet. Nesse momento, Senhor, nós nos arrependemos, pedimos perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, eu quero quebrar agora na vida do meu irmão, da minha irmã, todo espírito de fofoca, de calúnia, de difamação, de curiosidade da vida dos outros, todo espírito de comparação, de inveja, de ciúmes, caia por terra em nome de Jesus, para que nós, através disso, não sejamos alimentos da serpente, do grande dragão, Senhor. Tem misericórdia de nós, limpa o nosso coração. Nós entramos agora no teu santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aparecida, eu nunca fiz teologia, meu irmão. Deus te abençoe. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou através do véu, isto é, da tua carne. E nós intercedemos, pedimos, Pai, suplicamos pelo nosso Brasil, Senhor, pelas nossas crianças que estão sendo aliciadas desde a infância de todas as formas malignas, até mesmo nas escolas, têm sido aliciadas para trocar de sexo, para aderir à ideologia de gênero, têm sido levadas a acreditar que elas podem escolher se vai ser menino ou menina. Os nossos adolescentes têm sido comprados, meu Pai, com droga e com sexo nas universidades, nas escolas. Eles têm feito nossos jovens achar que isso é normal. Nossos adolescentes, principalmente os que têm uma condição financeira, às vezes um pouco melhor, têm sido induzidos a achar que têm que ser socialistas. Mas eles vivem às custas dos pais. Eles têm um celular comprado pelo pai e pela mãe. Se eles têm uma mesada, têm uma bolsa paga parcialmente, mas paga na universidade, aí eles são aliciados, são induzidos a serem revolucionários, porque eles acham que a moral cristã é coisa de gente careta. Eles estão sendo induzidos a desafiar tudo o que é conservador, de acordo com a tua palavra, tudo que faz parte da herança familiar, da herança religiosa, cultural. Eles têm sido induzidos, meu Pai, a se levantar contra tudo isso, com a promessa de que terão picanha na mesa de graça, sem trabalhar. Nós repreendemos esse espírito imundo, meu Pai, banimos no que depender de alguém na terra declarar a palavra do Senhor. Nós expulsamos, meu Pai, esse comunismo, esse socialismo maldito para fora do nosso Brasil, em nome de Jesus. Não aceitamos, meu Pai. Não aceitamos, pedimos a tua graça, a tua unção nesta hora, meu Pai. Unidos aqui, o espírito dos meus irmãos, o meu espírito, nós repreendemos esse espírito maligno, Pai. Oramos sim para que o Senhor proteja o nosso presidente, porque enquanto ele estiver na cadeira presidencial, ele é o presidente. Gostem ou não alguns, ele é o presidente, assim como eu posso dar o testemunho de que respeitei a esquerda quando esteve 20 anos no poder, destruindo o Brasil. Mesmo assim, eu nunca mais fiquei falando deles enquanto estiveram no poder. Então eu tenho moral, eu tenho autoridade, meu Pai, no nome do Senhor, para fazer, ordenar que sejam castigados e repreendidos, até que se arrependam esses blasfemadores que se levantam contra o nosso presidente. Ainda que ele não seja perfeito, sei lá qual o problema dele, que ele possa ter na vida particular, isso é problema dele.
Nós não elegemos ninguém para ser o nosso pastor lá no Congresso. Eu não elegi ninguém para casar comigo, eu elegi um presidente. E como tal, nós abençoamos a vida dele, meu Pai. Nós ordenamos, né, que o anjo do Senhor esteja ao redor da família, ao redor do Congresso, ali na vida daqueles que formam a sua equipe, a equipe de ministros, aqueles que trabalham, né, o exército que tem ajudado aí na construção de pontes, rodovias, asfaltamento, que tem levado o Rio São Francisco até o Nordeste, que a água do Rio São Francisco possa correr livremente, abençoando famílias, meu Pai. E que essa mesma água, Pai, junto com ela, o Espírito do Senhor vá varrendo toda a poeira do pecado. Que o Espírito do Senhor vai afastando, meu Pai, todo o espírito imundo, meu Deus. Esses políticos malandros, Pai, do partido das trevas, que eles sejam desmascarados, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles sejam desmascarados, meu Pai, que se arrependam ou então sejam afastados de alguma forma, sejam banidos da face do Senhor, da Tua igreja, meu Pai. Nós estamos cansados, Pai, de escravidão. Chega, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, nós suplicamos que o Senhor visite agora o STF, meu Pai, aqueles ministros, sonda o coração, meu Pai. Não quero que o Senhor julgue a vida particular deles, de ninguém, assim como nós não queremos a nossa julgada, que o sangue do Senhor possa cobrir a todos os brasileiros, mas naquilo que alguns têm feito de maldade, com o objetivo de trair, de destruir o Brasil, meu Pai, nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus e ordenamos, meu Pai, no que depender de nós, uma repreensão severa nessa gente em nome de Jesus. Que eles possam cair pelos seus próprios planos, Pai. Que eles possam, meu Pai, pagar pelo que têm feito, ainda em vida. Que eles possam ser levados, meu Pai, a um quebrantamento. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Ou que sejam presos, ou que caiam numa enfermidade, ou então que se arrependam dos seus pecados. Que entreguem o seu cargo, que entreguem a sua função política, mas que não façam tal coisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor cujo nome está acima de todos os nomes, é a Ti que nós suplicamos. Como temos pedido aqui compaixão pelas nossas crianças e nossos jovens, uma geração de 20, 25 anos, principalmente para cá, que não teve a oportunidade, meu Deus, não teve a oportunidade de saber o que é um país pelo menos aceitavelmente justo, democrático. Pai, nós humanamente falando, nós sabemos que há pecado, né, digno de morte no Brasil, sabemos. Nós sabemos que os nossos pecados, se o Senhor for julgar com justiça, todos nós iríamos para o inferno. Mas, no entanto, como agradou o Senhor salvar, agradou o Senhor mostrar misericórdia, agradou o Senhor levantar um povo que invoca o Teu nome, Senhor. Aqui estamos nós invocando o Teu nome, Jesus. Aqui estamos nós não confiados que somos melhores do que ninguém, mas só o que nós queremos, Senhor, é poder servir o Senhor livremente, pregar a Tua palavra, viver o Evangelho. E nos comprometendo, meu Deus, daqui por diante, a não mais voltarmos a dormir, mas estarmos já despertados, reconhecer, meu Pai,